Olá, amigos. Ponto de Vista está começando. Ponto de Vista Saúde, com informações úteis para que você tenha uma vida saudável. Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Professor, está circulando na internet mais uma vez, isso aqui vai e volta, desaparece, reaparece, um artigo que dizem ter sido escrito pelo Arnaldo Jabbour. Claro que é um nome que dá consistência ao que está escrito, ou as pessoas se interessam e acreditam nisso muito mais pela força do nome desse jornalista. Mas ele se refere a uma entrevista de uma outra pessoa famosa, dizendo que é o Jô Soares, dizendo em um programa de televisão que para que fazer exercício físico, se afinal de contas todos nós vamos morrer. E dá aqui uma série de exemplos de pessoas e animais que não fazem exercícios físicos e, no entanto, vivem aí 100 anos, 300 anos, né? Entre essas situações, cita o caso da tartaruga, que com toda a sua lerdeza vive 300 anos. Cita aqui também que a baleia bebe água, só come peixe, faz natação o dia inteiro e é gorda. Afinal de contas, vale a pena fazer tanto exercício, professor? Eu acho que, primeiro, o homem não é uma tartaruga e nem baleia, né? Do ponto de vista evolutivo... Mas eu vou citar um nome aqui de uma pessoa para o senhor, que foi o grande jornalista Barbosa Lima Sobrinho. Não, tá certo. Diz que nem exercício de levantamento de copo ele fazia. Tá e certo. Morreu com mais de 100 anos. Mas isso está contra todas as provas da ciência. Que o indivíduo falou isso, ele fazer essa comparação entre tartaruga, quer dizer, esse raciocínio que ele fez, tartaruga e baleia, ele precisa saber que a evolução foi de 8 milhões a 10 milhões de anos para chegarmos nessa situação. Outra coisa, tartaruga não tem estresse, né? Tartaruga tem estresse? Baleia com aquele tamanho dela, que come tudo, vai ter estresse? Né? Agora, que o exercício está comprovadamente provado, ele diminui em 60% o risco de infarto do miocárdio e 70% Alzheimer. Isso foi um trabalho longo com muitas pessoas, feito nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então não há como contestar. Então devia se pedir a essa pessoa aí que ela fica deitada o dia inteiro, né? Talvez ela viva mais tempo do que não fazer nada. Professor, vamos falar sobre os médicos solidários. Está aqui o livro, Mais do que de Ouro, com várias assinaturas já. Acho que estou aqui com ele de cabeça para baixo. Nós já estamos com 20 assinaturas 20 assinaturas de médicos. O senhor podia explicar esse projeto para o nosso telespectador? Bom, esse projeto é cada médico atender no seu consultório particular, num lugar que ele se sente bem, que não fique em pé, que tem ar-condicionado, né? Que seja tratado como gente. Frigobar. Não precisa não, porque o frigobar pode ter cerveja, tal. Mas atender o paciente como realmente tem que ser atendido. Quer dizer, como uma pessoa humana, com o tempo necessário, né? Não é aquela consultinha de 10 minutos de SUS, né? 5, 10 minutos. E geralmente esse indivíduo que vai ser encaminhado é uma pessoa já vista por várias outras, né? E sem ter condição de ter chegado ao diagnóstico. Então, por exemplo... O paciente terá passado antes por uma triagem. Isso. Né? Porque ele foi a outros médicos. Isso vai ser sério, porque tem o ONG, que vai fazer essa parte burocrática, né, a cargo de um sujeito de alta confiabilidade, que é o Ips Soares, que é da UFTM. Funcionário há muito tempo e ele já trabalha com isso, esse tipo de assistência. Quer dizer, quando nós falamos aqui pela primeira vez, ele me procurou para fazer uma parceria, né, dos médicos solidários com a ONG dele. E ele tem toda a estrutura, né? Agora, é claro que isso vai passar por uma triagem, né? Porque às vezes o indivíduo vai lá com uma caminhonete do ano querer ser atendido pelos médicos solidários. De graça, né? A esperteza aí pode vigorar. Professor, mas isso é a concretização de um sonho, né? Um sonho acalentado durante anos. A gente tem 5 anos para trás aí. Que difícil reunir esses médicos, hein, professor?
Bom, já tem 20 aí das maiores expressões aí da cidade. E isso aqui foi num dia, né? São médicos especialistas. Especialistas. São médicos especialistas. Nosso convidado de hoje já assinou esse livro? O nosso convidado já assinou, mas nem por isso que ele está aqui. Então vamos explorar os conhecimentos dele hoje. O senhor podia apresentá-lo para nós, por favor? Não, o professor Marcelo, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Que já não é pouca coisa, né? Ser um presidente de uma sociedade brasileira, né? Indica... Essa especialidade, eu já disse, que mais parece um palavrão. Precisa fazer curso para decorar isso. Não, mas é fácil. Oto quer dizer ouvido, laringo quer dizer laringe. Se simplificou muito, professor. Ouvido, laringe, otorrino, nariz, laringologia. A última palavra, logia, em grego quer dizer ciência. Quer dizer, a ciência que estuda. Mas eu acho que isso, Elton, isso aí não é apenas aqui. Tem muitas doenças sistêmicas que comprometem esse setor do organismo. Quer dizer, não é simplesmente dar uma olhadinha lá e tal. Então, tem que fazer o diagnóstico diferencial, que é muito difícil. E eu tive um caso aqui com o pai dele, que depois nós podemos falar sobre isso. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Elton. Tudo bem? Parabéns. É um prazer estar aí com vocês. Pelo cargo que ocupa agora na Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Parece um nome africano, né? Exatamente. Um dialeto. Um dialeto, né? Doutor Marcelo, por que os otorrinos prescrevem tanto antibiótico? Eu não sei de onde você tirou essa informação. Talvez é difícil sair algum e não sair de lá com uma receitinha de antibiótico. Talvez sejam os que menos prescrevam antibiótico, porque, a bem da verdade, a possibilidade de um paciente ser tratado com antibiótico numa avaliação médica é muito grande na esfera da otorrinolaringologia, porque é onde geralmente os resfriados, as gripes acometem com mais frequência, que é nariz, garganta. E na maioria das vezes esse acometimento é por causa viral, é uma infecção, mas é uma infecção viral. E obviamente não cabe o uso de antibiótico em um primeiro momento, a não ser que tenha uma contaminação bacteriana posterior. E o otorrino talvez seja um profissional bastante preparado para identificar essa possibilidade ou uma contaminação bacteriana. Então, eventualmente, não se usa o antibiótico com essa proporção. Mas, de uma maneira geral, o uso de antibiótico na medicina como um todo, ele é demasiado. E saiu agora da Anvisa RDC 44, que é para regulamentar o uso de antibiótico, e isso era uma solicitação da classe médica por anos, e só aconteceu pelo aparecimento dessa Klebsiella multiresistente aí, que começou, deve ter pego gente importante ou perto de gente importante, incomodou, regulamentaram o uso do antibiótico. Agora você tem que fazer uma receita carbonada para deixar a receita retida na farmácia. A bem da verdade, se fosse um país com um nível cultural geral melhor, não só da classe médica, não existiria essa venda de medicamentos sem prescrição médica. Doutor, me permita uma pergunta aqui. Fizeram uma pesquisa para saber de 100% de antibióticos vendidos, quantos eram por prescrição médica e quantos eram por iniciativa do próprio cidadão? Olha, eu vou lhe dizer que eu desconheço qualquer pesquisa nesse sentido, e se ela existir, a possibilidade dela ter algum viés muito grande é bem palpável, porque muita coisa que é vendida sem nota, sem receita. Você ouve de pessoas que compram remédio, às vezes, sem a caixa original. Você não sabe a origem desse produto. E não cabe a nós aqui dizer quem vende ou quem compra. Mas chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Tem pacientes que chegam ao consultório e compram o comprimido sem a caixa, sem a embalagem. De onde veio esse produto? Mas não é no fracionamento permitido, não? No fracionamento é uma coisa, você comprar a cartela inteira sem estar fracionada, sem a caixa, é outra. Mas isso não está em vigor no Brasil. E uma outra coisa que não vamos muito atrás é a falsificação de medicamentos que teve no Brasil, que foi uma coisa absurda. As pessoas estavam comprando antibiótico, às vezes no mercado até paralelo, por um preço muito inferior, não era produto. Agora, interessante que isso não teve repercussão à altura das implicações.
Ou na classe médica houve? Não, os medicamentos falsificados? Houve na classe médica, isso inclusive foi um dos fatores que pode ter ajudado bastante a regulamentar agora pela Anvisa essa exigência da receita carbonada. Por quê? Você estava receitando um produto e que às vezes podia até nem ser necessário, um antibiótico para um paciente com a virose, mas estava passando por uma avaliação médica, vamos supor que com todo o critério, indicando o uso do antibiótico, o usuário estava comprando um produto que não era o sal próprio. Né? Marcelo, mas isso não é um problema só brasileiro. O Lancet sem dúvida. Pois é, mas o Lancet publicou, há um ano atrás, um estudo feito na Inglaterra, em que se comprova que os otorrinos de lá, né, prescrevem antibióticos. Por quê? Porque não houve o diagnóstico que ele falou. Precisa ter o diagnóstico. O otorrino precisa saber se é uma doença viral ou bacteriana. Como 80% são virais, em que o antibiótico não atua, quer dizer, continua sendo uma prescrição mal feita. E isso acontece no Brasil. Assim, não acontece com pessoas, né, dessa estirpe, com pessoas da qualidade de um médico e tal. Mas que no Brasil existe um exagero de prescrição de antibióticos para gripe, quer dizer, vai na farmácia e se vê. Quase todo indivíduo que vai lá, ele sai com antibiótico. E eu acho que a Anvisa, Marcelo, ela não vai conseguir regulamentar isso. Ela vai escapar ainda, apesar da proibição, né, nos não especialistas, porque não tem o diagnóstico, de prescrever. E eu acho que a pergunta sua é pertinente. Não, a pergunta é pertinente. Não. E como você me deu a liberdade do à parte, não é só na otorrinolaringologia. Eu, como representante de uma classe, não posso ouvir isso e aceitar uma pesquisa do Lancet ser, válida para o Brasil. Isso é no mundo inteiro e não é só uma especialidade. O uso de antibiótico é indiscriminado, sim, e não apenas de iniciativa médica por prescrição. É do próprio usuário com acesso à compra desse produto. Não, mas não é só o otorrino que está implicado nisso. O raciocínio do Lancet é o seguinte, é que a maioria das infecções virais, né, elas vão para a área do otorrino. Agora tem na cirurgia? Tem na reumatologia? Sim. Aliás, isso tem sido largamente discutido aqui com quase todos os especialistas das diferentes áreas que passam por aqui, que é o excesso de prescrição médica, não só de antibiótico, mas de outros medicamentos também e de exames complementares. E o especialista, daí a necessidade de se ter um especialista, não só tem o dever, a obrigação de fazer um diagnóstico dentro das suas capacidades, com ou sem exames complementares, mas também atuar no sentido de favorecer as defesas do indivíduo para evitar que ocorra uma infecção bacteriana. Nós, na otorrinolaringologia, temos inúmeros pacientes com virose que, se não tratados adequadamente, com medicação obviamente sintomática, mas com auxílio à drenagem, à limpeza das cavidades, aquilo evolui para a infecção bacteriana e aí sim acaba precisando de um antibiótico. Então a maioria é viral, mas muitas podem evoluir para a infecção bacteriana se não tem essa terapia de apoio. Não, claro, se tiver... E o diagnóstico, Marcelo, você sabe que é muito fácil de bacteriana. Se tem placa bacteriana é uma coisa. Se não tem placa, quer dizer, só processo inflamatório, é outra situação. Eu vou até te dizer o seguinte, a gente, como se diz, vai ficando um macaco velho em medicina. Eu tenho pacientes com infecção bacteriana no meu consultório, que são ígidos de saúde, que não tem uma queixa sintomatológica grande, que não tem dor intensa, não tem manifestação sistêmica, que eu acompanho. Eu não dou antibiótico. Tem pacientes que recuperam de infecção bacteriana sem antibiótico. Isso acontecia com a humanidade, nessa evolução de milhões de anos, sem existir antibiótico antigamente. Mas essas referências, agora, Marcelo, essas pessoas precisam de ser muito bem selecionadas e são pessoas que tenham acesso para voltar ao consultório caso piorem o seu quadro clínico. E não só a nossa sociedade de otorrinolaringologia, mas várias outras, tem inúmeras diretrizes para tratamento. Eu acho que a população deve saber disso e cobrar do médico que está fazendo o atendimento. Qual é a diretriz para usar o antibiótico nesse determinado Marcelo, caso? Na otorrinolaringologia pode não acontecer, mas essas diretrizes, há uma série de críticas sobre elas
que elas, na maioria das vezes, são dirigidas pela indústria farmacêutica para vender remédio. E isso é verdade na minha área. Hoje eu acho que é o dia, como se diz, do conflito. Não é conflito. Eu concordo e assino embaixo no que concerne a tentativa, eu não digo o sucesso, a tentativa da indústria de trabalhar em cima das diretrizes. Mas se você for analisar com uma diretriz à sua frente e fazer uma leitura criteriosa, a maioria das diretrizes pode pecar quando ela indica o uso de um determinado produto, mas a maioria, talvez todas as diretrizes, separam o joio do trigo no que diz, nesses casos você não deve usar antibiótico. E todos os então profissionais... a diretriz, ela é muito boa na especificidade de não usar, mas ela talvez falhe na sensibilidade da diretriz em indicar determinado claro, a produto. diretriz é apenas uma diretriz. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, professor. Por tudo que nós temos comentado aqui ao longo desses 5 anos, todos os profissionais, todos os que se formaram em medicina, têm condição de separar o joio do trigo nessas diretrizes? Olha, eu não posso fazer esse julgamento, né? Como regra geral, o sujeito mais experiente, né, ele tem mais condições de acertar diagnóstico, como regra geral. Agora, existem as exceções nas regras gerais. Às vezes o indivíduo pode ser formado há 40, 50 anos, aprendeu errado, ele vai continuar errado. Então, ou seja, a experiência não é pelos anos de exercício da medicina. A experiência é bem adquirida. Porque, por exemplo, Marcelo, receitar benzetacil para o indivíduo que tem uma dor na perna ou no coisa, achando que é uma amigdalite, né? Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. A dor sai da garganta para a perna. Não, e tem outro lado importante agora, tem um inverso, é o indivíduo ter amigdalite bacteriana, né, e não se tomar antibiótico, porque ele pode ter uma febre reumática. Né? Aí esse diagnóstico por otorrino é fundamental. Né? É fundamental esse diagnóstico. Agora, não há conflito, Marcelo. O problema é o seguinte, que nós temos que separar o que você falou, o joio do trigo. Não é coisa pessoal. Estamos falando no sentido amplo, genérico, que há um exagero. Eu já vi por parte de otorrino de receitar antibiótico de largo espectro, caríssimo, para o indivíduo que não tem nada, que tem, né? Teve uma gripe que passou, e lá com uma receita. Quer dizer, isso acontece em todas as sociedades, não é particular. Agora, o que nós precisamos corrigir como professores é isso. Precisa fazer essa correção de rumo nesse caso que você falou. E por isso que a Anvisa tomou todas essas providências. Mas eu acho, não sei se o Marcelo... Isso não vai funcionar no Brasil. Porque isso é questão de cultura. Porque o sujeito acha um jeitinho. Primeiro tinha que ser receita carbonada. Não, como é que fala? Mas é carbonada. Não, a outra primeiro. Quer dizer, aquela preta, né? Depois eles falam, não, a preta não pode, vai ser a carbonada. Eu não sei, você não acha que isso vai ser... Você acha que vai ser obedecido? Você chega lá, vamos supor, um sujeito do SUS, pobre, que não tem jeito de consultar remédio, tem que comprar um remédio. Hamid, já estão vendendo remédio, e já mostrou isso, a imprensa já mostrou. Na Praça da Sé já mostrou vendendo amoxicilina. Você compra com a receita, compra a receita carbonada. Você não compra o produto, você compra a receita carbonada com carimbo do médico, às vezes carimbo roubado, carimbo falso, vai na farmácia e compra. E ela não tem como detectar isso. Não tem como detectar, mas o que a gente tem que sempre conscientizar, como diz um velho provérbio chinês, toda caminhada, por mais longa que seja, começa com o primeiro passo. Nós temos que andar, nós estamos 100, 200 anos atrás do primeiro mundo. Nós temos que começar. E o mais importante, por isso que eu acho esses programas importantíssimos, a população tem que tomar consciência disso e agir favoravelmente a esse tipo de movimento. Ou seja, nós não vamos comprar antibiótico, nós vamos forçar o sistema de saúde, seja ele público ou privado, a nos atender. É outra conversa, e não dá o famoso jeitinho de ir lá comprar um antibiótico falso,
sem receita médica. Eu acho que tem que melhorar a atenção à saúde. Porque, na verdade, imagino eu aqui, que o cidadão também compra medicamento sem prescrição médica pela dificuldade de acesso que ele tem, às vezes, de ter acesso ao médico. E um outro problema é que, por vezes, dependendo do lugar, da região, de um país igual o nosso, com essa baita dimensão continental, você às vezes não tem médico para te atender. Não é que não consegue, não tem. E às vezes o médico que te atende não sabe o que ele está atendendo, que vem ao encontro, que vai ao encontro do seu comentário anterior. Às vezes o médico está preparado. Eu, como otorrino, estou preparado para tratar de coisas de otorrino. Eu sei medicina. Mas se você me colocar lá em Roraima para atender, começar a aparecer coisa de barriga, de circulação, de coração, vou começar a dar bobeira. E aí começa aquela experiência defeituosa. Às vezes um médico para 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, o cara não sabe tudo aquilo que ele vai tratar. Então isso é que tem que ser mudado. É a política de distribuição médica no país. Médico tem até demais. Tem que distribuir para um cara ir para uma cidade dessa, para ele se preparar, ele tem que ter um plano de carreira numa cidade, não ir lá à mercê da política, por ficar lá 4 anos com um baita salário, ganha 20 mil, fala, nossa, é um baita emprego. Vai lá, é ameaçado de morte, não pode levar a família, não tem escola para os filhos, não tem hospital para ele operar algum paciente. É isso que tem que ser mudado. E tem outro problema ainda, a empurroterapia. Chega lá um indivíduo com a receita do médico, específica, aí o empurroterapeuta fala, não, tem um remédio aqui mais forte. O sujeito compra o mais forte. E esse mais forte, a probabilidade de provocar resistência bacteriana é 60% maior. E às vezes, agora não, porque eles fazem muitos estudos de bioequivalência, mas existiam laboratórios produzindo antibiótico no país, legalmente vendidos, mas que você analisava o sal mesmo, a droga, ela não era tão boa quanto o de marca, porque era um sal importado, que na hora que ele entrava no organismo, em vivo, que a gente chama, ele não tinha aquela eficácia que você esperava. E estava tudo legal. A Anvisa está olhando isso tudo, por mais que a Anvisa seja, como se diz, em alguns pontos criticada por demasia, nesse aspecto ela está trabalhando e está tentando impor uma norma. É difícil, eu concordo, vai ter muito jeitinho, mas nós temos que começar a apoiar. Esse é o similar, viu, que ele está falando, viu, Everton? Professor, é o similar. E a propósito, e as farmácias de manipulação? Elas não lidam também com o sal do antibiótico? Não, lidam com sal. Sim, mas elas só vendem mediante também prescrição médica? Alguém controla isso nas farmácias de manipulação? Eu tenho a impressão que toda farmácia tem que ter um farmacêutico. E não só é feito o controle da Anvisa, com todas essas necessidades de que o sal que eles estejam usando seja um sal que vá funcionar, mas existe o próprio conselho de farmácia que tem que averiguar e averigua isso. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é consultor deste programa, e com o professor Marcelo Webb, otorrinolaringologista. Eu queria pedir a Cristina, que ligou aqui para o programa, para voltar a ligar para a Divane e deixar o número do seu telefone aqui, porque não ficou muito clara a situação a que ela se referiu, para que possamos conhecer melhor essa situação para poder dizer alguma coisa especificamente para ela. Doutor Marcelo, por que desapareceram praticamente as cirurgias de extração de amígdalas? No passado, quase todo mundo entrava na faca. Consequência de antibiótico? Consequência da... Pode, deixa o Hamid falar. Pode. É uma brincadeira, né? Talvez com seu pai não. Diz que as únicas pessoas que continuavam com a amígdala eram os filhos de otorrino. A propósito, o senhor ainda tem? Não, eu tenho. Em casa até fugiu a regra porque precisou de operar a mãe e a filha. Mas eu quero fazer um testemunho aqui, que o pai dele foi um dos mais brilhantes otorrinos da região. Mas o Beraba sabe disso, professor. Mas é bom a nova geração saiba. E essa exceção é importante. Obrigado, viu, Hamid? A gente fica sempre muito orgulhoso e saudoso quando ouve algum comentário de uma pessoa que a exceção, é óbvio, de ser filho e está falando, mas da parte de admiração profissional também muito grande. Mas filho também faz
a autocrítica familiar, né? Faz, é lógico. Com certeza. É lógico que cada vez mais com maturidade. Às vezes Exatamente, a ausência nos exatamente. ajuda a fazer isso. Você já não ouviu isso na faculdade? Já ouvi muito. Então não é só opinião não, pessoal. Eu fico grato Mas e envaidecido. isso aqui era antigamente, velho. Qualquer coisa que o indivíduo falava, isso foi um foco infeccioso. Eles extraíam vesícula, às vezes, e dentes. Né? Quer dizer, coisa era seríssima. É o que eu comentei agora há pouco. Eu acho que tem que evoluir. Não só o país, mas a medicina e o próprio conhecimento médico e como você vai interagir com as pessoas. No passado, o que se tirou de dente no país como foco infeccioso porque você não tinha como tratar, e dentadura, isso era o hábito. Olha como a odontologia está hoje, fazendo implante dentário, reabilitando estética do sorriso. A amígdala, ela é um órgão que é de extrema importância para o organismo, ela ajuda bastante no estímulo imunitário, ela tem buracos, criptas, onde as bactérias entram e são processadas para que o organismo desenvolva suas defesas para aqueles agentes. E ela está na encruzilhada respiratória e digestiva. Então a amígdala é muito importante. Ela não está ali por acaso. Não. E ela não é um órgão que vai evoluir, ela é muito importante. Depois de uma certa idade, 7 anos de idade, por ali, ela começa a diminuir a influência no sistema imunológico, outros órgãos vão pegando essa função e a amígdala atrofia e perde essa importância. É por isso que no passado se dizia que só se deveria operar depois de determinada idade? Isso aí é um erro crasso. Por quê? O que acontece é que no aspecto imunológico de defesa, isso é o que acontece com a amígdala. Mas pela própria anatomia dela, por ter esses furos, esses buracos para processar a bactéria, ela pode reter descamação, igual a pele descama quando toma sol, quando está inflamada. A amígdala pode reter aquele material e formar o que nós chamamos de cásium, que é um grãozinho de arroz que os pacientes chegam, doutor, fedido demais, isso sai da minha garganta, dá um mau hálito danado. E eventualmente isso sim está causando problema social da litose. Pela amígdala, em 5% dos pacientes, essa participação na litose é importante. Então nem assim deve se operar muita amígdala por mau hálito, tem que ver se é dela. Só 5% dos casos de halitose é que deve remover a amígdala. Mas antes de se remover a amígdala para tudo, foco infeccioso, problema no pé, na junta, no rim, tudo. Hoje a indicação cirúrgica está muito precisa. O paciente que tem infecções de repetição com risco de desenvolver febre reumática, isso tem que ser avaliado, ou infecções que formam abscessos graves na região, infecções que podem se complicar com problema respiratório pelo tamanho da amígdala. E hoje, conceitualmente, onde existe bloqueio respiratório ou para deglutição, que a gente chama de disfagia, pela amígdala grande e pela adenoide grande, você deve operar independente de idade. Por quê? Pode causar apneia do sono, que é uma coisa que antes não era levada em consideração e hoje está extremamente bem estudada. E em segundo lugar, muitas alterações crâniofaciais, inclusive com repercussão estética grande, são causadas por problema de respiração inadequada. Uma adenoide grande, uma amígdala grande, na infância, até os 7, 8 anos de idade, quando é a época que se dizia devia operar, já causou estrago crâniofacial de monta, de arcada e tudo mais. Eu tenho então, exemplo nesses casos, você deve operar para melhorar a respiração, e os nossos grandes parceiros hoje nisso são os dentistas e as fonoaudiólogas, que fazem hoje um contraponto até desnecessário ao pediatra que antigamente contraindicava tudo, porque na clínica do pediatra, depois dos 7, 8 anos de idade, o paciente parava de ter problema infeccioso, mas o problema estético, o problema respiratório, a apneia iam silenciosamente progredindo. Então, desse balanço, o otorrino centrou o que são as indicações hoje bem precisas. Eu tenho um testemunho desse mas caso. Reduziu muito mesmo. Testemunho familiar do meu neto, em que foi necessário fazer cirurgia, porque já estava tendo parada respiratória à noite. Você lembra que o Marcelo foi que operou. Então, essas são as excelentes exceções. Exceções à regra. Mas, Marcelo, finalmente, então, caiu a incidência de extração, vou falar, de amígdala. Caiu muito. Caiu muito. Caiu muito. E uma coisa que, como se diz, é até temerário dizer em programa, mas a cirurgia da amígdala na otorrinolaringologia, ela é a pior cirurgia que existe. E isso sob os aspectos de
levar um doente, na verdade, entre aspas, rígido, doença, mas o paciente está bem, uma criança bem de estrutura, saudável, você levar para uma cirurgia, você tem que devolver bem. A responsabilidade é muito grande. Em segundo lugar, é uma cirurgia altamente afeita à complicação. E a complicação da medulectomia mais temida é o sangramento. E ele é dramático. O paciente, quando opera e sangra, vomita, é sangue na boca, falta de ar, é horrível. E em terceiro lugar, que tem a ver até com o dia de hoje, para que a população saiba, uma cirurgia de amígdala paga pelo convênio, pelo plano de saúde, para um profissional que vai ali assumir aquele compromisso cirúrgico e toda a responsabilidade pós-operatória, ela paga líquido, em torno de R$70. Isso tudo? Isso tudo. Então ela, até em termos econômicos, não é interessante. Então nós somos forçados a falar, não, vamos operar só quem precisa mesmo, sabe? Marcelo, isso quanto o paciente não está tomando aspirina. Puxa vida. Tomando aspirina, não relata ao médico, e o médico não pergunta. Aí a hemorragia que você está falando, né? E aí cai na história de uma consulta médica, às vezes feita com rapidez, celeramente você faz uma avaliação, um paciente que não conta o que tem, e às vezes um paciente que nem sabe o que deveria contar. E nas cirurgias da esfera da otorrina, obviamente do corpo inteiro, mas principalmente aqui, sangramento é um problema. Anti-inflamatório, qualquer anti-inflamatório, aspirina, tomar qualquer outra droga que possa interferir na cicatrização, como corticoide e eventualmente até a famosa ginkgo biloba. Tudo isso, analgésico, tudo isso pode causar uma facilidade de sangramento. Você não receita mais, né, Marcelo? Não, há muito tempo. Há muito tempo. Não, felizmente. A propósito, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para os senhores sobre o seguinte aspecto. Por tudo que a gente ouve quando se fala da necessidade de a consulta ser de qualidade, de o médico perder tempo com o paciente, eu fico me perguntando, o paciente do SUS tem mais possibilidade de realmente não ser curado daquilo que sente ou de ter complicações por um mau atendimento em razão dessa falta de tempo de uma conversa com o paciente? Eu respondo. Você viu o Fantástico da semana retrasada? Não. Tá lá, mostra o retrato da saúde no Brasil, né? O caos da saúde no Brasil pelo SUS. Quer dizer, não é só pelo SUS, não. Existem uns planos e tal. Quer dizer, às vezes o indivíduo até no hospital de excelência pode acontecer. Mas o percentual, a estatística, é caótica. Né? A televisão mostrou. Tanto é que o Ministério da Saúde está tomando as providências para acabar com isso. Então, mas essa providência do Ministério da Saúde não seria melhorar a remuneração dos médicos que atendem pelo SUS ou atendem nos postos de saúde pelo Brasil afora, deixando-os em condições realmente de se dedicarem exclusivamente àquilo ali? Porque nós temos visto aí que o sujeito tem carga horária em prefeituras diversas de até 120 horas por semana. Mais. Mas o Conselho Federal de Medicina está propondo, já tem até um projeto de lei, para tornar o médico como sendo da carreira do Estado. Médico é carreira do Estado, como Polícia Federal e tudo. Para pagar bem, né? Como é que o indivíduo vai viver aí com pagamento de R$800, R$1.000? Agora, professor, por outro lado, eu me pergunto. Deixa eu fazer só uma parte. Você me desculpa a heresia de fazer isso, mas é o seguinte, eu concordo plenamente que tem que melhorar a remuneração, mas tem que melhorar a cultura do povo para cobrar, e isso é básico, educacional, cobrar os seus direitos. Trabalhar os seus direitos. E tem que melhorar a formação médica em muitas escolas de medicina no país. Não adianta o médico estar lá com 4 horas para atender um doente, tranquilo, se ele não tiver um preparo, uma formação para aquilo. Então, precisa de, inclusive, avaliar as escolas médicas que existem hoje no Brasil. O Brasil é o país que mais tem escola de medicina, sob um falso pretexto alegado por autoridades, eu não digo locais, mas a nível nacional, que falta médico no Brasil. E o interesse é que se tenha cada vez mais médicos formados para que você tenha mão de obra barata, que vai contra o que o Estado hoje quer. Esse conflito não pode ter ingerência econômica, de querer ter muito médico,
se não tem possibilidade de distribuir bem os médicos no país. Então, se você pagar melhor, mas não vai resolver a distribuição geográfica e o problema de formação médica, nós vamos continuar com um sistema de saúde problemático. Mas tudo isso me remete a uma outra pergunta. O senhor falou aí em ser carreira do Estado. Como carreira do Estado, o salário está limitado a R$26 mil. Nós teríamos uma medicina realmente de excelência com salário de médico de R$26 mil, ou os bambambam da medicina continuariam somente com o seu consultório particular? Eu vou te citar um exemplo de um hospital de câncer aqui do país, em que o indivíduo é dedicação exclusiva e ganha mais do que a carreira do Estado. E o Marcelo, faltou uma coisa que ele disse: educação do povo, cultura e infraestrutura hospitalar. Infraestrutura hospitalar, quer dizer, não adianta o médico ser bom, bem informado, receber toda a assistência, mas vai ao hospital que quer economizar, né? Que não obedece a todas as regras da Anvisa. Inclusive chegou-se a montar no Brasil uma terapia intensiva de aluguel para poder receber maior remuneração do SUS. Quer dizer, é um absurdo isso. Ainda mais terapia intensiva. Eles alugavam para o hospital o dia que ia a inspeção do SUS. Não, esse aqui vai subir. Perfeito. Ô Marcelo, você sabe disso ou não sabe? Professor, não vamos muito longe, não. A maioria absoluta dos hospitais de Uberaba funcionou sem alvará sanitário durante muito tempo, com a conivência do sistema de fiscalização, porque se fossem exigir o cumprimento de todas as regras, esses hospitais estariam fechados. E como fechar o hospital nessa situação? Nós já temos poucos. Já temos as carências todas, né? Eu gostaria de, já que estamos aqui restando apenas cerca de 10 minutos para o encerramento do programa, entrar num assunto aqui com o Dr. Marcelo, que é a questão da poluição. Gravíssima. Poluição sonora e outras. Essa é gravíssima. Exatamente. E mata, viu, Elton? E mata. Mata. Você confirma depois ou não? Então, por favor, doutor Marcelo. Não, você sabe que para isso a gente às vezes fala que mata, a pessoa fala o quê? Mata. E mata, existe um estudo muito clássico feito em Estocolmo, de algum tempo atrás, que dos pacientes que faleceram por infarto do miocárdio, 40% dos casos estavam relacionados a excesso de ruído no ambiente de trabalho e no ambiente de lazer. Ou seja, é um estresse neuroendócrino com repercussão no sistema cardiovascular muito grande. Obviamente que tem outros fatores envolvidos, a vida estressada, que geralmente está atrelada ao barulho. Então essas pessoas têm uma influência muito grande que pode realmente matar. O senhor já fez compra em alguma loja do Calçadão? Ou na Leopoldino, nas imediações do Calçadão, onde existe sistema interno de som? Poxa, e o pessoal não adora colocar música numa altura, acho que aquilo é para atrair o consumidor, mas é o que você está falando, não tem como nem conversar. E esses funcionários que ficam expostos a esses ruídos durante 8 horas ao longo do dia? E não só, o problema é que existe o ruído, obviamente, nesse caso profissional, e tem pessoas que ainda vão para o ruído no lazer. Às vezes o cara sai dali e vai escutar música alta, ou vai para um lugar onde existe uma festa, um bar, ou um trânsito de veículos muito pesado, ainda se expõe mais ainda ao ruído. Eles estão, obviamente, sujeitos, e isso depende de pessoa para pessoa, mas no geral eles estão sujeitos a ter perda auditiva, a ter barulho nos ouvidos, e essas alterações psicológicas, de humor, de estresse e às vezes com repercussão cardiovascular. Por quê? O estresse e o barulho causa estresse, aumenta a produção de substâncias que agem no sistema simpático, dentre elas a adrenalina. Isso causa aumento de pressão arterial, taquicardia e assim por diante. 50 decibéis é um volume razoável? 50 Aliás, é uma medição complicada. Quando se fala em 50 decibéis... né? Decibel é a medida para a intensidade sonora. Às vezes o paciente até pergunta, quantos por cento eu perdi da audição? Não existe porcentagem para decibéis. Às vezes a gente fala quantos por cento para entender. Sim. Mas é uma medida de intensidade sonora e ela é logarítmica. Para você ter uma ideia, de 50 decibéis, que é o que nós estamos falando aqui, a conversação normal, tranquila. Se você passar para 53 decibéis, você dobrou a intensidade sonora. Mais 3, dobrou
mais uma vez. Então o aumento é muito grande. Esse pessoal que fiscaliza a poluição sonora está preparado, tem conhecimento suficiente sobre isso? O que eles precisam de ter, eu acho que devem ter. Será que sim. sabem pelo menos o que são decibéis? Eu tenho esperança que sim, porque o que eles precisam, na verdade, é um decibelímetro para dizer quantos decibéis aquela determinada fonte sonora ou várias fontes sonoras que podem incidir no mesmo ponto estão ocasionando em termos de intensidade. O aparelho diz isso. Agora, o que vai fazer com esse resultado depende, obviamente, da legislação e da capacidade de fiscalização da estrutura como um todo. Agora, o que tem é que medir. Agora, os efeitos, o que vai causar no indivíduo, aí já entra mais para a esfera da medicina. Existe isso aqui em Uberaba para medir decibéis? Existe o decibéis? Pois é, existe. Existe até o departamento. Mas eu não sei, né, a prefeitura se está levando isso muito. Porque você imagina na Santos Dumont, com 15, 20 clínicas, né? É um hospital aqui em Santa Lúcia, um indivíduo que é operado. Que se passa e às vezes lá, operado de ouvido, hein? Operado de ouvido e passa lá com aquela caminhonete cheia de... Né, professor, de quando se escolhe um local de construção de um hospital, também isso não deve ser levado em consideração, não? Mas isso... Porque normalmente se escolhe a avenida de maior movimento, porque funciona até como marketing, né? Isso faz parte do marketing, porque ela está com a maior visibilidade possível. Mas e os pacientes? Lá dentro há uma acústica, há uma proteção ambiental a esses pacientes? E eventualmente não só marketing, mas também facilidade de acesso. Exatamente. Então tem o outro lado da moeda, tem que pensar nisso. E o tratamento acústico, ele é importante. Ele é importante porque ele vai isolar o paciente desse ruído externo. Mas às vezes você tem que pensar no tratamento acústico interno também. Um hospital, por vezes, ele pode ser barulhento. Porque o trânsito de pessoas, máquinas funcionando, pessoas carrinho conversando, de limpeza andando, pessoa conversando, gritando, televisão ligada, sala de espera. Então esse ruído interno também deve ser importante. E aí parece que martelar muito fica até monótono. Mas o que tem que ser feito é conscientizar desde a infância, nas escolas, talvez pegar algum gancho, eu não sei se existe essa legislação municipal, mas os vereadores podiam colocar isso, os próprios deputados, como norma em escola municipal, escola estadual, educação auditiva, para desde a primeira infância a pessoa aprender a cobrar o barulho que incomoda, para não ter barulho, e aprender a não fazer barulho para não incomodar os outros. Porque o barulho do trabalho, por vezes, ele é necessário. E aí tem a legislação trabalhista para se exigir a proteção auditiva, os exames periódicos. Mas existe o barulho no lazer, existe o barulho do descanso. Você às vezes está na sua casa querendo dormir, tem uma música, uma festa com um barulho ensurdecedor do lado. Além do estresse, o próprio barulho causa lesão auditiva. Então, isso também é cultural. Eu acho que devia ser obrigatório ensinar isso em escolas. Devia ser obrigatório ensinar, obviamente, não só da audição, mas o seu direito e os seus deveres como cidadão. Isso tem que aprender de criança. Nos países evoluídos eles fazem isso. Lá nos Estados Unidos as crianças acreditam que a Amazônia é do mundo. Por quê? Porque estão aprendendo isso na escola. Eles aprenderam até que Buenos Aires é a capital do Brasil, até os presidentes deles falam assim, burro, né? É povo burro, né? Pois é. Então tem que ensinar desde o comecinho mesmo. Nós temos aqui algumas perguntas de telespectadores. O Geraldo, por exemplo, indaga se por que a saúde em Cuba funciona muito bem e lá é um país miserável. Mas me parece que a medicina lá também é de péssima qualidade. É mito. A saúde em Cuba funciona bem no pessoal sentido aqui, de atenção primária à saúde. Os nossos intelectuais é que gostam de dizer que tudo em Cuba é lindo, maravilhoso. A atenção primária à saúde é muito boa na orientação de amamentação, de cuidados com hidratação, para tratamento de diarreia, essas coisas de atenção primária à saúde. Mas a saúde em Cuba não é essa maravilha, não. Nossa saúde aqui, apesar de ilhas de excelência, é muito melhor do que a de Cuba. Professor, como temos evitado dizer o nome de medicamento aqui, o telespectador indaga se tomar esse produto aí diariamente pode trazer complicações à saúde. Olha, saiu na Veja agora uma reportagem a respeito disso. Psicotrópico. Isso, se não tratar da causa fundamental, não resolve. A prescrição de psicotrópicos no mundo
ela também está aumentando por causa da indústria farmacêutica. Está criando doenças, novas doenças, né? Com outros nomes mais sofisticados para poder faturar. Esse pessoal da indústria farmacêutica que está sendo questionado é a fibromialgia. Sim. Fibromialgia já está em questão, é uma doença que dizem que não existe. Não, dizem não, já que falei foi criada uma aqui. Doença para poder se vender medicamento. Pois é, E por isso que tem que tomar cuidado com as diretrizes, a pessoa tem que ter bom senso para interpretar. Mas deixa eu te falar. Essa droga, que nós não vamos falar o nome, essa é manipulada à torta e à direita, as pessoas tomam isso aqui como se fosse água. Já é uma coisa de cultura popular. Foi educada a população assim. Talvez até devêssemos falar o nome disso, porque Marcelo, muita gente usa fluoxetina. Eu não me atrevo a dizer, porque às vezes a gente prescreve para o paciente deprimido, mas quem deveria estar falando dela aqui seria o psiquiatra, né? Perfeito. Não, mas isso já é consenso, entendeu? É consenso mundial. Você falou sobre diretriz de fibromialgia. A diretriz de fibromialgia, ela está errada. Embora feita pela sociedade, ela está errada porque o próprio criador da doença, que você já falou... está interrogando. Não, está interrogando não. Ele falou, eu errei, essa doença não existe. Mas já Professor, lamentavelmente estamos em cima da hora. E mais uma vez, né, as críticas aqui à indústria farmacêutica pelo seu lado negativo. Tem um lado positivo, que é o investimento que é muito em maior, pesquisa. muito maior, né? Mas esse pessoal do lado negativo com certeza vai para o inferno. E estamos entendidos. Professor Hamid. Eu não sei se existe um inferno não, viu? Existe, professor. Olha, tem gente que vive no inferno. É na terra. Exatamente. Mas Deus é misericordioso. Sim, mas, professor, as pessoas não podem achar que por Deus ser misericordioso, que elas vão passar ilesas assim por todo o mal que causam as outras. É claro, senão, se ele fosse, não Deus haveria... vai lá passar um mercúriozinho na ferida do sujeito que está pagando o mal que fez. O Voltaire dizia, se fosse misericordioso, ele não deixaria morrer 300 mil pessoas pelo tsunami. Questão filosófica. É saber o que essas pessoas fizeram. E mercúrio, você falou aí, não serve para nada para isso. Nada. Tudo. Mertiolate, mercúrio, você sabe o que mesmo. se diz, né? É mesmo. Que ele é eficaz porque ele acaba com as bactérias. Metade das bactérias morrem de rir das que ficaram coloridas e a outra metade morre de vergonha porque ficou colorida. Nós vamos precisar falar sobre esses produtos aqui com mais calma, viu? Professor Hamid, muito obrigado mais uma vez. Doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Pela transmissão de conhecimentos aqui e orientações aos nossos telespectadores. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.